Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro GCRA 11 da Galápagos. Mas antes da gente entrar no relatório do mês de abril, que trata dos dividendos que foram pagos no mês de maio, vamos trazer alguns números, algumas informações importantes para vocês. Nos últimos 12 meses ele distribuiu um dividend yield equivalente a 19,21%, o que é um dividend yield altíssimo, topíssimo, se não fosse alguns pequenos detalhes. Primeiro, o P sobre VP dele está 0,66, aí você olha, 0,66 está muito barato. Tá com 34% de desconto, mas normalmente quando tá com desconto muito alto, você pode olhar para qualquer fundo que ele deve estar com algum problema. Nesse caso ele está com problema. 3 devedores dele não estão pagando, estão dando calote no fundo. A gente vai falar deles daqui a pouquinho. Então, esses 3 devedores equivalem em termos percentuais a 25% do patrimônio líquido do fundo. Só que por isso o fundo está distribuindo dividendos menores. Aí você vai dizer, mas como é que tá com o dividend yield tão alto? Exatamente porque o valor da cota caiu muito. O valor da cota cai, o valor do dividend yield sobe. Então é mais ou menos isso, o valor do dividendo que ele está distribuindo caiu, mas o valor da cota caiu mais ainda, então nisso o dividend yield subiu. Se a gente trouxer para o valor patrimonial, o dividendo distribuído nos últimos 12 meses, ele cai de 19,21 para 12,66, ou seja, uma queda absurda de praticamente 7%. Aí o dividend yield já não fica tão bom. É claro que se você está comprando nesse preço, o dividendo tá bom, porque o dividendo distribuído no último mês, por exemplo, que foi de 75 centavos, equivale a um yield de 1,14% ao mês, que é o yield do último mês da maioria dos fiagros. Foi na faixa de 1,10 a 1,20. Então ele está nessa média, mas exatamente porque o valor dele está muito baixo. Agora, se ele fosse para o valor patrimonial, que é o normal com o tempo de acontecer, se os problemas forem se resolvendo, aí esse yield seria baixo. E entramos aqui no relatório do fundo do mês de abril, como eu falei para vocês, que se refere aos pagamentos que foram feitos no mês de maio. O fundo teve início na nossa bolsa no mês de agosto de 2021. Ele é um dos fiagros mais antigos da nossa bolsa, está quase completando 3 anos, bem próximo de completar 3 anos. O número de cotistas atualmente é 8.525, que é um baixo número de cotistas. No final do mês de abril, o valor de mercado da cota era R$ 64,67. O fundo possui uma taxa de administração de 1,15% ao ano sobre o patrimônio líquido e 20% do que exceder o IPCA mais o yield do IMAB 5. O IMAB 5 é basicamente a NTNB, basicamente IPCA mais 6,2. Esse 6,2 seria esse yield do IMAB 5. O fundo tem um patrimônio líquido de 152 milhões. Para mim ele ainda é considerado um fundo pequeno e vai ser difícil ele aumentar o tamanho dele, porque ele está com esses problemas. Somente quando esses problemas se resolverem e o fundo conseguir voltar ao valor patrimonial e ultrapassá-lo é que provavelmente vai ter uma nova emissão para o fundo crescer. Então isso aí deve demorar um bom tempo. Palavra do gestor no mês de abril. Referente ao resultado do mês de abril, que foi 75 centavos, que a gente já mostrou para vocês, a distribuição de rendimentos do mês foi reduzida marginalmente em relação ao mês anterior. No mês passado, a distribuição foi maior. Porém, apesar dele ter feito essa redução, ainda restam 20 centavos por cota de reserva. E eles vão usar essa reserva para manter a linearização da distribuição nos próximos meses. A gente vai ver melhor detalhes sobre isso quando a gente chegar na DRE do fundo. No mês, acontecerão algumas pequenas alienações pontuais. Para quem não sabe, a alienação aqui é no sinônimo de venda. Ele vendeu CRAs da carteira dele e encerrou o mês com 22 operações. E a exposição média do fundo é 66% em CDI, CDI mais 5,76% ao ano e 34% em IPCA, mais 9,24% ao ano. Você vê aí que ele é 2/3 CDI e 1/3 da carteira IPCA. Essa taxa do IPCA é middle risk, essa taxa CDI é high yield. Na média ele ainda vai ficar um fundo high yield, porque essa taxa de CDI dele é bem alta, quase CDI mais 6. Então, na média, esse IPCA também é um middle risk alto, já quase high yield, então não tem muito para onde correr. Ele ainda vai ficar, se a gente fosse fazer uma conta aqui, ele ainda ficaria com uma taxa média geral high yield. Em relação a esses devedores problemáticos do fundo, sobre o CRA Castilhos, já está havendo o processo de execução de garantias. Sem quem quiser dar uma paradinha aí para ler melhor esses detalhes. Em relação ao CRA Mitre, que é outro devedor, não houve atualização nenhuma em relação à recuperação judicial desse devedor e da execução das garantias. Em relação ao CRA Três Irmãos, também não houve nenhuma atualização relevante, nem em relação à recuperação judicial e nem em relação à execução das garantias. Uma coisa boa que a gente está vendo é que pelo menos ele está se movendo para executar as garantias. Melhor do que alguns fundos que têm problemas e não estão nem aí para executar a garantia. Caso, por exemplo, no Vigia do CRA da Languiru, que está já com problemas há uns 9 meses, 10 meses praticamente,
praticamente, e nada da Valora se movimentar para executar a garantia. Pelo menos aqui em relação a esses 3 devedores, a Galápagos está se movimentando para executar as garantias. E esses problemas aqui foram no final do ano passado, ou seja, foram mais recentes do que os problemas lá da Languiru. Começaram a acontecer mais ou menos em agosto, setembro. Esse aqui foi mais ou menos novembro, dezembro. Então é mais recente e já está havendo a execução das garantias. Mas normalmente esse tipo de processo demora. Então são meses e meses, às vezes ultrapassa ano. Então mesmo tendo dado a entrada, vai demorar um bom tempo ainda. Estamos aqui na DRE do fundo. Você vê que ele mostra 3 meses. Como eu falo sempre para vocês, eu não gosto de 3 meses. Para mim o ideal é 1 ano, no mínimo 6 meses, mas dos males o menor. 3 meses é o menos ruim, porque tem muito fundo aí, muito fiagro que traz só de um mês, só do mês exato, ou às vezes de 2 meses no máximo. Aqui pelo menos é 3 meses. A gente vê aqui, por exemplo, que houve uma queda nos juros do CRAs, caiu de 1,5 milhão para 1.300.000, caiu 200 mil, mesmo o mês de abril tendo mais dias úteis que o mês de março, mas teve a questão que o mês de março teve uma queda de meio ponto percentual na Selic, que afetaram as receitas distribuídas no mês de abril. Só que esse fundo também tem um terço da carteira IPCA. Em relação às despesas do fundo, a gente vê que foram quase iguais, não mudou praticamente nada, 190 mil caiu para 187 mil. Ele não está cobrando taxa de performance, ainda bem, porque ele poderia cobrar taxa de performance, e com isso ia diminuir mais ainda os dividendos, provavelmente a cota cairia mais ainda. Para mim, eu já falei para vocês, eu estou falando de novo, esse gasto com o formador de mercado, se eu não me engano, é a XP, é um dinheiro jogado no lixo, não está melhorando em nada. Enquanto o fundo não resolver os problemas dele, pagar quase 18 mil ao mês para um formador de mercado é gasto sem sentido de dinheiro. O resultado, então, no caso do mês de março, foi 1.364.000 e caiu para 1.174 em abril. Ou seja, teve uma queda de quase 200 mil no resultado do fundo, ou seja, no lucro do fundo. Então, pessoal, é o seguinte, ele teve um resultado por cota, ou seja, um lucro por cota de 78 centavos em março. Só que ele pagou quanto? Ele pagou 80 centavos, ou seja, ele tinha dinheiro em reserva e complementou esses 78 centavos para 80. No mês de fevereiro ele tinha feito isso também, ó. Fevereiro só teve 74 centavos de lucro por cota e ele pagou 85 centavos, ou seja, ele está tentando recuperar o fundo. Dá tipo assim, uma alegria para os investidores que estão continuando no fundo. E até mesmo porque se ele estivesse pagando só o resultado da cota, ele tendo esse dinheiro aí de reserva, a cota cairia mais ainda, porque os dividendos diminuindo, claramente a cota cairia mais ainda, o yield estaria muito baixo. Aqui no mês de março, ele usou reserva e pagou 80, complementou com 2 centavos. Só que no mês de abril, como caiu muito, o lucro por cota caiu para 67 centavos, ele não teve como complementar e pagar de novo 80. Ele ainda colocou 8 centavos para pagar 75 e sobrou 20 centavos. Você vê que caiu de 28 centavos que ele tinha ainda em resultado acumulado para 20 centavos. Foi exatamente esses 8 centavos que aqui, por exemplo, no mês de fevereiro tinha 30 centavos, ele colocou 2 centavos e caiu para 28. Tá bem bonitinha essa ordem aqui, essa sequência do resultado acumulado. Ele atualmente continua com 20 centavos. Aqui ele fala sobre a performance do fundo. Ele fala o seguinte, que no dia 8 de maio foi anunciado 75 centavos, como a gente já falou para vocês. Só que o resultado, a gente acabou de ver na DRE, foi 67 centavos. Como ele possui uma reserva de 28 centavos por cota, ele complementou a distribuição para dar esses 75 centavos, ou seja, 8 centavos, e acabou sobrando apenas 20 centavos. Aqui chegamos na carteira do fundo, mas antes de falar sobre a carteira do fundo, eu queria que você me dissesse aqui e agora. Você possui o GCRA 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Tá pensando em aumentar a exposição que você tem? Diminuir a exposição, até mesmo zerar a sua exposição? Quais outros fiagros você possui na sua carteira? Você possui outros fiagros com problema, como o GCRA, por exemplo, um VCRA, um Vigia? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figurinhas. E diga também quais outros fiagros que você possui na sua carteira. E meu amigo, se você não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. De forma alguma. Já se inscreva agora mesmo, agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 400 views. Tô pedindo apenas 400 views para a gente trazer novamente a leitura do relatório do mês de maio aqui do GCRA 11, porque fiagro aqui normalmente rende uma boa quantidade de views, normalmente acima de 500. A gente tá pedindo apenas 400 aqui para facilitar a vida do GCRA e de quem é investidor do GCRA ou quer começar a investir no GCRA, aproveitando essa queda para em algum tempo provavelmente voltar pelo menos próximo ao valor patrimonial. O fundo, você vê que ele não tem uma quantidade muito grande de ativos, apenas 22 ativos. Esse ativo aqui,
deve ser um CRA, mas ele não colocou que é CRA. Nos demais você vê que tudo é CRA. Do lado aqui temos os nomes dos devedores. E tá aqui os devedores complicados da nossa história. 3 irmãos, 8,5% da carteira do fundo, IPCA mais 12,25%, ou seja, high yield mesmo. O Mitre, CDI mais 5,50%, também high yield, 7,6% do fundo. Que também temos o Castilhos. Castilha CDI mais 8,5%. Meu Deus, meus amigos, isso aqui é um CDI muito alto. Isso aí já tá beirando ultra high yield. É aquele típico devedor que bateu na porta de Deus e o mundo. Ninguém quis emprestar dinheiro para ele. Aí foi o Jecra lá e pá, emprestou. E aí deu ruim. 9,1% do patrimônio líquido, totalizando na soma dos três 25%. Fora isso, eu marquei aqui para vocês algumas concentrações que eu considero relativamente altas, porque acima de 5 é alto. O ideal é que seja de 5 para baixo. E a gente tem aqui, por exemplo, o devedor Portal Agro com a taxa de CDI mais 6, devendo 10% do patrimônio líquido do fundo. Temos o Multitrans IPCA mais 9,5, que é um middle risk quase high yield, 7,7. Temos aqui a Riad, CDI mais 5, quase 9% do fundo. E temos aqui a Wiza, IPCA mais 7. Isso aqui, para mim, é considerado high grade, essa taxa. 8,3% do fundo. E ainda tem aqui o Belmiro Castelã, CDI mais 5,50. 6,7% do patrimônio líquido do fundo. Se você pegar esses 8 devedores aqui, temos um total de 66,7% da carteira do fundo atrelado a esses 8 devedores. Quase 70% da carteira. E a gente sabe que desses aí, 25% estão com problema. Eu destaquei também algumas outras taxas de devedores, que são taxas que eu considero high yield. Então você vê que o fundo realmente tem uma pegada high yield, porque a maioria dessas taxas são high yield. O fundo possui 22 ativos e a grande maioria é high yield. Daqui dessa lista toda, o que não é high yield, basicamente é esse IPCA mais 7 aqui da Wiza. Desses outros que estão marcados, tudo é high yield, incluindo esses outros aqui que são high yield mais baixo, mas são high yield também. CDI mais 5 é high yield, CDI mais 5 é high yield, CDI mais 5 é high yield, CDI mais 4,75 é high yield, então tudo é high yield. A gente vê até que a Solúbio também, eu não tinha prestado atenção, também tem um percentual do patrimônio líquido de quase 4%. Pelo menos aqui está dentro daquele limite ideal de abaixo de 5%. Só que o problema é que a Solúbio deve a Deus e o mundo. Tem esse problema também. A Solúbio, se você olhar, abrir relatório de... A maioria dos fiagros tem Solúbio na carteira. A Solúbio deve um pouquinho, mas há vários fiagros. Então a dívida da Solúbio é gigante. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão. Já deixa aquele comentário para ajudar a gente a bater a meta de 400 views. Se a gente chegar nessa meta de 400 views no próximo mês, no iniciozinho de julho, estaremos trazendo mais uma leitura aqui do relatório do Jecra 11 da Galápagos para você aqui no canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!